Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Aula 7, objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção e recepção dos textos e adequação do texto à construção composicional e ao estilo do gênero. Detalhamento, leitura, interpretação e reflexão de textos de divulgação científica. Vamos à nossa aula? Vamos lá. Ciência, divulgação. Você sabe como a população é informada sobre o desenvolvimento das ciências? Não sabe? Tudo bem. E o que é divulgação científica? Olha só, olha aí o próximo questionamento que nós temos para você. O que é divulgação científica? Você sabe? Não sabe? Você sabe como e onde buscar informação sobre estudos científicos? Não sabe? Será que inovações ou descobertas das ciências afetam o nosso cotidiano? Muito bem. Vamos saber o que é ciência, como se faz a divulgação desses textos, dessa divulgação de textos científicos? Muito bem. Olha o conceito aí. Então, temos o conceito, os textos de divulgação científica. Olha só, vamos analisar? Vamos analisar o conceito? Muito bem. Vamos analisar o conceito? Temos aqui, ó, os textos de divulgação científica são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, que, por meio da pesquisa, produzem ciência. Seu propósito primordial consiste em transmitir à população um saber necessário para que possa compreender o mundo em que está inserida e para ajudá-la a tomar decisões. Muito bem. Então, o seguinte, vamos ver aqui quais os pontos em que mais importante aqui, olha só. O propósito. Temos o propósito. Qual é o seu propósito dos textos de divulgação científica? O propósito primordial consiste em transmitir à população um saber necessário para que possa compreender o mundo em que está inserida e para ajudá-la a tomar decisões. Muito bem. Exatamente, é isso. É isso aí que é o conceito dos textos de divulgação científica. Muito bem. Temos mais informações para você. Vamos saber as características do texto de divulgação científica. Primeiro, ele apresenta uma linguagem clara, objetiva, impessoal, de acordo com as normas da língua portuguesa. Aí você me pergunta, professor, por que ele vai apresentar essa linguagem clara, essa linguagem objetiva, uma linguagem impessoal? Porque o texto ele objetiva um público heterogêneo, um público de todas as esferas, todas as camadas sociais e intelectuais, né? Desde a criança ao adulto, ao universitário. Então, ele tem que atingir todas essas pessoas. Ele não pode ter uma linguagem científica, porque as pessoas não vão entender. E o objetivo é divulgar os conhecimentos científicos. Ok? Próxima característica, olha só, que nós trouxemos para você aí. Temos mais características, olha só. São evitadas expressões populares. A linguagem ela é uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, mas ela vai evitar expressões populares. Né? E, ao mesmo tempo, linguagem coloquial também. Linguagens populares e linguagens coloquiais, que vêm ser quase a mesma coisa. Né? Gírias, figuras de linguagem, como redundância e ambiguidade. Então, ela é uma linguagem clara, uma linguagem direta, uma linguagem impessoal. O que mais que nós temos de característica? São escritos por pesquisadores, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo das ciências, por meio de métodos científicos. Então, ele é escrito, esses textos, ou por cientistas ou por jornalistas especializados nesses métodos científicos, nesses assuntos científicos. Então, por isso que é um texto
que ele vai objetivar isso, né? A divulgação desses conhecimentos. Temos mais características do texto de divulgação científica. Os suportes, ou seja, onde esses textos vão ficar hospedados, mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto, são as revistas, os jornais científicos, os livros, as plataformas de divulgação científicas, televisão, sites, internet, tudo mais. Então, ele vai ficar hospedado nesses suportes, ok? Muito bem. O que mais que nós podemos falar sobre esses textos? Muito bem. Além disso, o texto de divulgação científica ele é escrito por um especialista da área, ou jornalista, ou cientista, como eu falei, né? pelo próprio autor ou pelo próprio autor da pesquisa que está sendo divulgada. Então, é um texto que só quem realmente conhece que vai escrever, mas de uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, que uma criança, um adolescente ou um adulto pode compreender, ok? Muito bem, temos aí um texto, muito claramente, que vai mostrar para vocês como que funciona. Trabalhamos aquele num vídeo, para você entender e compreender como funciona o texto de divulgação científica. Observe aí. Muito além dos filmes de terror, animais infectados com micro-organismos parasitas podem perder o controle de seu corpo e viver escravizados e sem vontade própria. Você pode achar que não há nada no mundo real que se assemelhe a essa descrição. Mas a verdade é que seres zumbis podem ser muito mais reais do que você imagina. Se uma formiga está caminhando e pisa em um esporo de um fungo, seus dias podem estar contados. Descoberto pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace, o fungo Ophiocordyceps unilateralis é conhecido por transformar formigas em verdadeiros zumbis. Ao entrar em contato com a formiga, o esporo do fungo invade seu organismo e se multiplica em várias novas células, que se alimentarão do inseto sem causar sua morte. Durante 1 ou 2 semanas, a formiga segue exercendo suas funções no ninho. Embora apresentando um movimento trêmulo e errático, escalando e caindo de arbustos, devido a convulsões, como descrevem pesquisas científicas. Notaram como a linguagem é uma linguagem objetiva, clara, todo mundo consegue compreender, não é isso? E vocês conheceram um pouco mais sobre essa formiga zumbi. Vocês sabiam? Conheciam a formiga zumbi? Não é interessante? Muito bem, é interessante assim como os textos de divulgação científica. Você fica conhecendo a respeito desses novos conhecimentos científicos de uma forma muito bacana, ok? Vamos analisar agora a estrutura, como funciona esses textos de divulgação científica, o mesmo texto ali do nosso vídeo. Então, temos aí quais as informações que nós vamos ter nos textos de divulgação científica. Muito bem, temos aqui, olha só, algumas informações primordiais que vão estar no texto de divulgação científica. Primeiramente, nós temos aqui o nome do texto, que é A Formiga Zumbi. Você já vai ficar curioso, né? Você lê o título, aí diz assim, poxa, mas eu quero saber um pouco mais sobre essa formiga zumbi. Por que é formiga zumbi? Aí você vai, é um título chamativo. Aí você vai ler o texto aqui, vai ter algumas situações que você vai ver, vai caracterizar esses textos, né? Texto de divulgação científica. Primeiro, olha só, ele começa indicando aqui, se uma formiga está caminhando e pisa num esporo de fungo, aí ele vai indicando por que ela vai virar um zumbi. Seus dias podem estar contados. Agora, ele vai abordar aqui quem foi que fez essa pesquisa. Sempre no texto, dos textos de divulgação científica, vai aparecer o cientista que fez a pesquisa, através ou do jornalista indicando, se ele não estiver mais vivo, né, vai indicar quem foi o cientista, ou pode estar entre aspas as palavras do próprio cientista, indicando o que ele falou. Aqui, no caso, o jornalista, o escritor do texto, indicou aqui, ó, descoberto pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace, que nasceu em 1823 e morreu em 1913, então essa pesquisa foi feita por esse naturalista britânico, né? Então, vai prosseguindo aqui o texto. O fungo, olha só, aí ele vai indicar aqui o nome do fungo, o nome científico do fungo.
Não sei se eu vou falar corretamente aqui, ó. Tá aqui o nome dele, olha aqui, ó. Ophiocordyceps unilateralis. Olha que bonitinho, né? Bonitinho esse nome. Muito bem, então esse aí é o nome científico dele, desse fungo, que o naturalista britânico estudou. É conhecido por transformar formigas em verdadeiros zumbis. Notaram aí como eles vão trazer esse conhecimento, mas de forma agradável, né? Que você vai ficar pensando assim, poxa, eu quero saber um pouco mais sobre essas formigas zumbis. Aí você vai continuando no texto aqui, ó. Ao entrar, ele vai contar como que funciona esse fungo, por que o fungo transforma as formigas em zumbis. Muito bem, olha só. Então, ao entrar em contato com a formiga, o esporo do fungo invade seu organismo e se multiplica em várias novas células, que se alimentarão do inseto sem causar sua morte durante 1 ou 2 semanas. A formiga segue exercendo suas funções no ninho, embora apresentando um movimento trêmulo e errático, escalando e caindo de arbustos devido a convulsões, como descrevem pesquisas científicas. Olha aí, olha como o autor indica aqui, ó, como descrevem pesquisas científicas. Muito bem, aqui nós temos de onde foi retirado esse texto, foi retirado desse site aqui, ó, cienciahoje.org.br, um artigo sobre zumbis no mundo real. Muito bem. Vamos analisar a estrutura do texto, como funciona. Então, aprendemos aqui a respeito dessas estruturas, desse funcionamento, de como funciona, das características do texto de divulgação científica. Já sabemos aí que ele é uma linguagem objetiva, clara, ele vai servir ali a todos os públicos, da criança ao adolescente, também ali ao adulto, todos eles. Por isso, a linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Então, ela vai indicar aí essa característica no texto, para pegar todo esse público heterogêneo, de todas as camadas sociais e intelectuais, para que todos possam compreender essas pesquisas que geralmente têm uma linguagem totalmente própria dos cientistas, ok? Facilitando a compreensão de todos. Muito bem, vamos conhecer a estrutura de como é editado, de como é informado esse texto? Olha só, então temos aqui, ó, temos aqui a revista, ou site, né, Super Ciência, Formigas, temos aqui as pessoas, opa, o professor aqui errou, mas vamos apagar aqui, ó. Temos aqui, ó, as pessoas que elaboraram o texto, olha só, foi o Lucas Mascarenhas de Miranda, editor do blog Ciência Nerd, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o texto que vem falando a respeito desse texto de divulgação científica, divulgando esse trabalho desse cientista britânico lá, que nasceu em 1823 até 1913, e que ele estudou esse fungo que transforma as formigas em zumbi. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre a estrutura ainda, a estrutura desse formato de texto. Muito bem. Então, a estrutura do texto de divulgação científica, ele recorre a fontes originais do discurso científico. Já sabemos disso. Como podemos perceber ali no texto, na citação do texto, né, do texto com a descoberta do naturalista britânico Alfred Russel Wallace. Então, já sabemos disso aí, que ele vai recorrer a essas fontes originais, de quem fez a pesquisa, de modo a garantir ali um texto interessante, compreensível para o leitor comum. Muito bem, então características aí do texto de divulgação científica. Então, quem procura os textos de divulgação científica é o leitor de jornais, revistas, sites. Seu grau de conhecimento, sobre questões abordadas para variar bastante, ele pode variar bastante, porque esse é um público heterogêneo, ou seja, diferenciado. Tem várias idades, pode ser, como eu falei, uma criança, um adolescente, um adulto, intelectualmente de vários níveis, né, que pode incluir desde crianças até adultos com formação universitária. Muito bem. Esses textos, eles vêm com os textos escritos, mas eles também vêm com
informações visuais para você compreender. Por se tratar de um texto científico, é necessário que você associe essas características, né? Tanto o texto escrito quanto a imagem, para facilitar a sua compreensão desses elementos científicos, ok? Temos uma imagem aí para você para indicar. Olha só, temos os gráficos. Geralmente os gráficos, eles estão presentes aí também nesses textos de divulgação científica. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, para facilitar a compreensão. O infográfico, por exemplo, é um conteúdo explicativo de informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Temos aí esse infográfico, olha só, observe aí. Vamos analisar um pouquinho para nós entendermos como funciona essa parceria entre a linguagem verbal e a linguagem visual. Muito bem, olha só. Então, a linguagem, no caso, seria a linguagem não verbal. Temos aqui essa figura. Ó, observe aqui, eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Então, essa figura ela vai tratar de quê? Da distribuição do total de casos de Covid-19 entre 20 países de óbitos, né, em 2020. Então, notem aí que temos a imagem e temos toda a estrutura aqui, ó, que ele vai nos indicar. Aí nós observando a imagem, já vimos aqui, ó, o maior, né? O que teve um caso maior de óbitos. Está aqui, ó, ele já indica tudinho, olha só. Notaram aqui? A, B. Então sabemos aqui que o A aqui são os países. Olha só, os países. Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia. E temos dos menores casos, aqui embaixo, olha, aos maiores. Então já sabemos aqui, se formos analisar isso aí numa interpretação, se alguém perguntasse assim para vocês, qual é o que teve maior óbito nesse número de casos em 2020? Aí você já vai observar que foi os Estados Unidos da América. Está aqui a informação, 7.332. O Brasil ficou em terceiro e assim sucessivamente nós vamos ver as informações do número de óbitos, ok? Então, nota que o infográfico ele vai acompanhar os textos de divulgação científica para facilitar a compreensão desses textos, porque são os textos mais complicados. Por isso, ele vai estar junto ali da linguagem verbal, aliado à linguagem não verbal. Então, junto com esses infográficos, eles são conteúdos visuais que eles utilizam tanto o texto verbal quanto o texto não verbal, que podem variar entre imagens, ilustrações, pictogramas e outros, né? Ele trata-se ali de uma mistura perfeita entre textos, recursos visuais, na qual um complementa o outro, com o objetivo ali sempre de melhorar a compreensão do leitor. Ok? Muito bem. Vamos à próxima imagem. Temos a próxima imagem? Preparamos algo interessante para você. Vamos falar sobre... Retornando aí, olha só para você verificar como funcionam esses infográficos. Os infográficos eles vão trazer essas características verbais e as características não verbais. Notaram aí? Temos escrita, temos imagem. Então, eles vão associar ali para você poder compreender essas informações, dos textos de divulgação científica, ok? Muito bem. Então, vamos agora prosseguindo. Eu vou mostrar para vocês aqui mais uma informação, mais um aliado a esses textos de divulgação científica, que são as imagens. Falamos aqui a respeito do infográfico, também esse é um infográfico a respeito ali das camadas de atmosfera. Olha só, temos a troposfera, aí os professores de ciência conhecem, então temos a troposfera, aí ele vai, digamos que você está lendo um texto sobre astronautas, sobre aviões, então eles, para mostrar para vocês como funciona essas camadas atmosféricas, eles vão indicando para você ao lado do texto essas camadas. Por exemplo, temos a troposfera, onde os aviões eles navegam, e vamos prosseguindo, olha só, temos a estratosfera, temos a próxima aí que é a metosfera, onde segundo aí o nosso infográfico, ele está indicando onde vem os asteroides, né? Eles se destroem, temos a atmosfera, e assim vai, ó, né? Temos sempre aí essas camadas, e essas imagens, elas vão ali ajudar a compreensão do texto científico. Notaram aí essa parceria entre a imagem e o texto?
Muito bem, interessante, não é? É para nós que somos leigos no assunto podermos compreender como funciona, ok? Muito bem. E agora, você conhece Aves do Terror? Conhece Aves do Terror? Não conhece? Tenho certeza que você conhece. Então, você gosta dos dinossauros? Gosta dos dinossauros? Gosta? Já assistiu aqueles filmes de dinossauros? Muito bem, existiu uma ave chamada Aves do Terror. Olha, ela está passando aqui na nossa frente. Exatamente. Era uma ave, um dinossauro aviano, que eles chamam, que os cientistas chamam. Então, essa ave, ela tem uma história bem interessante. Ela tem uma história bem interessante que nós vamos contar para você agora. Observe aí no texto. Então, temos aí Aves do Terror. Olha só como ela é bonitinha. Vocês gostaram? Também gostei, né? Parece um frango, não parece um frango depenado? Parece, mas ele era uma árvore não, professor, uma ave, um dinossauro aviano, na realidade. Enorme, né? Como todos os dinossauros. Então, temos esse texto aqui que vai falar sobre esse dinossauro aviano. Era uma ave, mas não voava. Por isso ele foi... nós vamos contar a história que você vai entender como ele sumiu da Terra. Então, é isso que os textos de divulgação científica indicam. Ele vai nos divulgar essas informações sobre a ave do terror. Por que ela foi extinta? Né? Então, temos aqui algumas informações sobre as aves do terror. Vamos ler juntos? Vamos lá. De uma forma simplificada, os Forus Racidae, olha só, quase que não sai, né? O outro foi mais fácil, mas isso aqui saiu, ó. Forus Racidae é o nome científico desse dinossauro aviano. Muito bem. Compõe um grupo de aves, olha só que interessante, né? Um dinossauro que era ave. Muito bem. Cujos primeiros representantes foram encontrados em depósitos formados há 60 milhões de anos. Olha só, a informação dos cientistas nos passando, os textos de divulgação nos ensinando também, bem depois da extinção dos dinossauros não avianos. Olha só, então os dinossauros que não eram aves foram extintos, segundo o texto aqui, dá a entender que foram extintos antes, né? Ocorrido há 66 milhões de anos. Eles viveram até aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. Mais informações, olha só, como eles trazem mais informações a respeito da ave do terror. Prosseguindo. Há quem aponte o surgimento do Istmo do Panamá, então ele vai indicar aqui por que eles foram extintos. Ou seja, alguém, né? Teorias, há quem aponte, então são teorias indicando que o Istmo, que é a ligação ali do Panamá, que uma porção de terra que ligou os continentes da América do Norte à América do Sul, mais ou menos por volta desse tempo, como o fator principal para a dizimação do grupo, a extinção dessas aves, já que possibilitou a migração de outros carnívoros, como cachorros e felinos. Professor, o Totó matou? Não, quando ele fala cachorros, ele quer indicar lobos, onças. Então, como essas aves não voavam, ficava mais fácil aí para bater, né? Esses felinos e esses lobos que vieram do norte para o sul, aumentando a competição por presas. Além de aumentar a competição por presas, eles também atacavam ele, ou seja, a alimentação não tinha mais e também eles eram atacados aí por esses animais. Prosseguindo. A primeira descrição de uma espécie de ave do terror foi realizada há muito tempo, mais especificamente em 1887. Olha só, traz a informação do cientista que fez essa descoberta, o Florentino Ameghino, importante paleontólogo argentino. Desde então foram encontradas muitas novas espécies, totalizando quase 2 dezenas. Praticamente todas foram encontradas na América do Sul. Muito bem. Então, sabemos aí que esse texto ele vai trazer algumas informações. Quais informações? A descoberta, liderado por Frederico J. de Grange, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Então, já temos aqui uma informação, olha só. Além da informação anterior a respeito da primeira descoberta que foi feita pelo Florentino Ameghino, e também temos aqui estudos feitos por essa descoberta pelo Frederico de Grange, da Universidade Nacional de Córdoba. Então, notem aí que ele vai trazendo
algumas informações científicas de uma forma objetiva, clara, que você pode compreender, divertida até, não é isso? Divertida, e você vai aprendendo um pouco mais nesses textos de divulgação científica. Muito bem. O que nós podemos indicar mais a respeito desse texto, além aqui da descoberta liderada por Frederico Degrange, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina? Pesquisadores descreveram o mais completo esqueleto de uma ave do terror. O exemplar foi, vamos prosseguindo, encontrado em rochas formadas há aproximadamente 3,3 milhões de anos, na praia de La Estafeta, situada em Mar del Plata, na província de Buenos Aires, costa leste da Argentina. Então, notem como ele vai trazendo informações, né, do tempo, onde foi encontrada, quanto tempo aproximadamente existia essas partes desse animal, né, que foi encontrada aí nessa praia de Estafeta. Então, ele vai trazer essas informações. Essas informações estão disponíveis aqui, professor, aqui, ó, estão disponíveis aqui, ó, nesse site, né, cienciahoje.org.br. Então, foi de lá que nós tiramos as informações, ok? Muito bem. Os textos de divulgação científica, eles são publicados, esses textos de divulgação científica são publicados em revistas, em jornais, em sites que funcionam como uma ponte entre o mundo acadêmico, ou seja, as universidades, os pesquisadores, os cientistas, ao público leigo, eu, você e outras pessoas que não têm esse conhecimento, revelando ao leitor novos estudos e descobertas. Muito bem. Vamos prosseguindo com mais informações a respeito desse texto de divulgação científica. Vamos relembrar as características desse texto. Olha só. Então temos aí, sabemos e aprendemos hoje algumas características desse texto. Primeiro, o texto de divulgação científica ele é um gênero textual produzido para pessoas não especializadas. Ou seja, pessoas que não são cientistas, não têm conhecimento acadêmico. Então, pessoas especializadas, cientistas, jornalistas especialistas, eles escrevem esse texto de maneira objetiva, de maneira clara, bem-humorada, eu diria até, né, mas não utilizando uma linguagem informal, uma linguagem formal nem também informal. Eles vão utilizar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, que você possa compreender. Né? Para quê? Para pessoas que não são especialistas na área, não conhecem, não são cientistas, mas têm a curiosidade de saber um pouco mais. Muito bem. Prosseguindo aí a respeito das características desse texto. O que mais que nós podemos indicar a respeito das características desse texto? Muito bem. A partir desse texto, um tema científico, olha só, interessante aqui, ó. Um tema científico é apresentado ao público geral, de maneira simplificada, objetiva e contextualizada. Notem que todo o texto de divulgação científica ele é contextualizado. Ele indica o local, ele indica como eles foram extintos, por que os animais foram extintos, nesse caso aqui, do texto que nós lemos aí das aves do terror. Então, ele trouxe todas essas características aqui, ó. É um tema científico? É. Ele é apresentado ao público geral? Também ao público geral. Não é um público específico, um público aos cientistas. Ele é apresentado ao público geral. De maneira simples. Todos nós entendemos objetivamente e ele vai contextualizar também. Ok? Muito bem. Temos mais informações aqui, olha só. Além de uma linguagem clara e acessível, falamos aqui que ele tem uma linguagem clara e acessível, esse formato deve ter recursos visuais. Abordamos aqui os recursos visuais aliados ao texto. Né? Ele vai evitar jargões, ou seja, termos científicos, termos técnicos. Então, ele vai indicar ali palavras que você pode compreender. Um texto de divulgação científica é composto por título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem, é isso.
Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre o texto de divulgação científica.